Neste vídeo vamos realizar um teste de regressão linear entre duas variáveis. Esta apresentação foi idealizada por um grupo composto por Joana Cerejo, Luana Costa, Marta Póvoa e Patrícia Suvela. A regressão linear é uma técnica estatística utilizada para estudar e estabelecer a relação entre variáveis quantitativas, uma variável dependente, que é usada para explicar, e uma ou mais variáveis independentes, que é usada para explicação. Como podemos observar, temos aqui a equação linear, que nos vai permitir calcular estimativas da nossa variável dependente. Na equação linear, o y é a variável dependente, o beta 0 é a ordenada na origem, o beta 1 é o declive da reta, o x é a variável independente e o e é o erro. O objetivo é perceber se existe uma associação linear significativa ou não entre as variáveis quantitativas que estamos a estudar. Para o nosso estudo, escolhemos duas variáveis quantitativas. Uma das variáveis é a nota dos alunos na frequência da UC e vai ser a variável dependente. A outra variável é o número de faltas dadas pelos alunos na UC e vai ser a variável independente. O nosso objetivo, com a realização da regressão linear, é perceber se as nossas duas variáveis são dependentes ou independentes uma da outra, ou seja, se a nota na frequência depende ou não do número de faltas na unidade curricular. De acordo com as nossas variáveis, recolhemos estes dados presentes nesta tabela relativos a uma amostra de tamanho 20, ou seja, n igual a 20. Ao integrar os valores da nossa amostra num gráfico de expressão, obtivemos um gráfico com este aspecto aqui ao lado, onde descobrimos, ao traçar a respectiva reta de regressão, que esta tem um declive negativo de acordo com o apresentado. O declive negativo da nossa reta indica que quando uma das variáveis aumenta de valor, por consequência a outra vai diminuir. Neste caso, olhando para o nosso gráfico de expressão, percebemos facilmente que quando a nossa variável x, que são o número de faltas dadas à unidade curricular, aumenta, a nossa variável y, ou seja, as notas de frequência, vão diminuir. Posteriormente, estabelecemos as nossas hipóteses, em que a hipótese alternativa afirma que o coeficiente de determinação é maior que zero, ou seja, r² é maior que zero. Já a hipótese nula indica que o coeficiente de determinação é igual a zero. Na nossa hipótese alternativa, não faz sentido dizer que, ao contrário da nossa hipótese nula, r² é diferente de zero, visto que não existe nenhum número que elevado a 2, ou seja, ao quadrado, tenha sinal negativo. Por isso, dizemos apenas que r² é maior que zero. Para conhecermos ao certo a nossa reta de regressão, temos que ir calcular o valor de cada um dos seus parâmetros. Uma reta de regressão é definida por uma equação semelhante à aqui apresentada. Portanto, a variável dependente é igual a beta 0, que é a ordenada na origem da reta, mais a multiplicação de beta 1, que é o declive da nossa reta, com a variável independente, mais o erro de regressão. No nosso caso, temos que a nota da frequência é igual a beta 0 mais beta 1 multiplicado pelo número de faltas dadas. Para descobrir o beta 1, vamos dividir a covariância entre as duas variáveis pela variância da variável independente, ou seja, da nossa variável x. A covariância é calculada através do somatório da multiplicação das diferenças entre os valores de cada variável e a sua média, ou seja, o somatório de um valor de x menos x barra vezes o valor de y menos y barra, e isto tudo a dividir pelo tamanho da amostra menos 1 por n menos 1. A variância de x calcula-se pela diferença ao quadrado entre um valor de x e a média de x a dividir por n menos 1. Substituindo e utilizando os valores calculados anteriormente com a ajuda do Excel, presentes aqui nesta tabela ao lado, podemos descobrir que a covariância terá um valor de menos 7,70342, a variância de x será igual a 4,752105 e, por fim, o beta 1, o nosso declive da reta de regressão, é de menos 0,6169. Após o cálculo da estimativa do nosso declive da reta no slide anterior, já nos foi possível calcular a estimativa da ordenada na origem da nossa reta. Esta é calculada pela diferença entre o nosso x barra, igual a 13,05, que é a média das notas dos alunos na frequência, e a multiplicação entre a estimativa do nosso declive da reta e o nosso x barra, igual a 4,7, que é a média das faltas dos alunos.
Com os números todos calculados, substituímos na fórmula em que nos deu uma estimativa de ordenada na origem igual a 15,949. Substituímos também os valores calculados na equação da reta, em que esta ficou desta forma. O coeficiente de correlação, uma medida de associação linear entre duas variáveis quantitativas, é calculado através da divisão entre a covariância e a multiplicação do desvio padrão das nossas variáveis. Este coeficiente de correlação pode assumir valores positivos e negativos, sendo o seu limite inferior igual a menos 1 e o seu limite superior igual a 1. A nossa covariância já tinha sido calculada no slide 5 e só nos faltava calcular o desvio padrão das nossas variáveis. Já tendo a variância de x, bastou-nos fazer a raiz quadrada da mesma, que era 4,752105, e deu-nos um desvio padrão de x igual a 2,17993. Tivemos que calcular a variância de y, que deu-nos 30,17118421. Primeiro fizemos a diferença entre os valores das notas e a sua média e levámos esses valores ao quadrado e depois somámos esses valores todos e dividimos por 19. Essa divisão é feita por n menos 1. Como o nosso n era 20, dividimos por 19. Para calcular o desvio padrão de y, fizemos a raiz quadrada de variância de y e deu-nos um desvio padrão igual a 5,49283. Após os valores todos calculados, substituímos na fórmula e deu-nos um coeficiente de correlação igual a menos 0,6433. Este coeficiente deu um valor negativo, uma vez que o nosso declive da reta é negativo, uma vez que o sinal do coeficiente de correlação depende do declive da reta. O coeficiente de determinação, que assume apenas valores positivos, é designado por r ao quadrado. É calculado através do coeficiente de correlação, em que levamos o seu resultado ao quadrado. O nosso coeficiente de correlação tinha-nos dado um valor igual a menos 0,6433, então elevamos este resultado ao quadrado, em que nos deu um coeficiente de determinação igual a 0,41389. Se assumirmos que a nossa hipótese nula é verdadeira, então é possível calcular a nossa estatística f através desta fórmula aqui exemplificada. Substituímos os nossos valores na fórmula e deu-nos um numerador igual a 0,41389 e um denominador igual a 0,03256. Fizemos a divisão entre estes dois valores e deu-nos um f igual a 12,7111. Para descobrirmos o nosso valor crítico, inventámos um nível de significância igual a 0,05. Vamos à tabela F-SNET-Core e para a F-SNET-Core da regressão linear, vamos à primeira coluna e procuramos na linha 18, que corresponde aos nossos graus de liberdade, calculados a partir do total da amostra menos 2, portanto, n menos 2. Como não existe a linha 18 na tabela, pegamos nos dois mais próximos, que são F com graus de liberdade 1,15, que é igual a 4,54, e F com graus de liberdade 1,20, que é igual a 4,35. E sabemos que o valor do nosso valor crítico encontrava-se no meio destes dois valores. Como queríamos saber o valor exato, fomos ao Excel e, utilizando a fórmula inv.f, deu-nos um valor crítico igual a 4,41387. Temos na fórmula 0,95, pois é o inverso do nosso nível de significância. Já sabemos que o nosso p-value ia ser inferior a 0,05, uma vez que o nosso valor crítico é inferior à nossa estatística f. Mas com a função f.dist.rt, no Excel calculamos o valor exato, que nos deu um p-value igual a 0,00221. Fizemos então o nosso gráfico, que se encontra aqui exemplificado. Para a nossa decisão, calculamos a nossa estimativa da nota de frequência quando o número de faltas são 4, que nos deu igual a 13,4818. Como o nosso f é superior ao nosso valor crítico e o p-value é inferior a 0,05, vamos rejeitar a nossa hipótese nula. Como a nossa hipótese nula foi rejeitada, então acreditamos que existe uma associação linear significativa entre os nossos alunos na frequência da unidade curricular e o número de faltas que os alunos geram nessa unidade curricular.